Bom, galera. Eu só vejo sempre se tá bem sincronizado, mas eu acho que não. Mas é pouca coisa que eu tenho pra sincronizar. Bom, eu fiz aqui um mapa mental do meu estudo de gravidade. É um mapa mental curtinho. Aqui, inclusive, é coisa de química. Mas aqui é realmente de física sobre gravidade. Eu resolvi fazer um estudo que eu já tive, perfeito. Estudei um pouco ontem. E não, eu não tenho todo o conteúdo na minha cabeça. Eu não tenho um domínio de lacrar. Não, mas eu consigo realizar a maioria das questões que caem no Enem sobre gravidade e nos demais vestibulares. E principalmente, eu acho, na minha visão, talvez seja o principal, é que eu preciso passar esse conhecimento porque assim eu consigo demonstrar que eu tenho um domínio dele. Então isso aqui tá muito mais servindo pra mim do que pra vocês. A aula do sistema endócrino servia muito mais pra vocês do que pra mim. Essa aqui serve muito mais pra mim do que pra vocês, tá? Então, a do sistema endócrino dominava e eu não precisava fazer a aula pra dominar mais. Eu só precisava fazer a aula pra você dominar mais. Essa aqui eu preciso fazer a aula pra que eu domine mais, porque é um conteúdo recente, então pra ele ficar mesmo na minha cabeça, pra ver se eu realmente entendi ele. A Vera, então talvez vão ter partes em que eu vou travar. Por quê? Porque eu estudei esse conteúdo pela primeira vez ontem. Ele não é um dos conteúdos de física. Ó, gente, deu aqui um probleminha aqui. Ok. Ele não é um dos conteúdos de física lá mais difíceis, certo? É um conteúdo até que tranquilo, mas exige aí, né? Você já tem que estar num certo nível para aprendê-lo. Perfeito. Então vamos começar aqui escrevendo o core da matéria, né? Ou seja, o centro da matéria. Vamos aumentar isso aqui, né? Que é gravidade. Gravitação, eu vou botar, né? É um estudo sobre gravitação. Então, eu acho que agora eu vou pegar uma outra cor pra representar. Vou pegar uma cor mais de astro, que é essa cor aqui. O que vocês acharam? Ou vocês preferiam uma cor mais cósmica? Deixa eu ver se eu tenho uma cor mais cósmica. Aqui eu tenho um estilo bem cósmico com vocês. Rainbow. Ó, vai dizer que isso aqui não é super cosmos. Tá, quando eu for pegar aqui pra descrever aqui junto com vocês, eu vou pegar a cor Rainbow. Não, mas eu achei que ficou ruim, eu vou pegar single color. Vai ser o preto. Isso, assim ficou bem melhor. Tá, então, como é que eu faço agora pra gente entrar dentro da matéria em si? Porque, ok, comecei aqui definindo... Eu inclusive, aqui eu escrevi gravidade, tá? Não foi nem gravitação, mas aqui eu vou com vocês com gravitação. Primeira coisa que a gente tem a gente sabe que existem dois movimentos na Terra. Opa, tá muito... A gente sabe que tem dois movimentos principais na Terra. Rotação e translação. O que é um e o que é outro. É importante saber esses dois para poder avançar na matéria. Vocês sabem que eu começo bem fácil, bem levinho, e depois, quando você vê, você tá entendendo tudo sobre gravidade, né? Tá lá em cima. O que é rotação? Rotação é a capacidade de um corpo de não se mover do lugar. Aí você vai me dizer, mentira, Luana, se eu pego um ponto, ó, vou desenhar um ponto aqui, e eu faço uma haste aqui nele, e aí eu digo que esse ponto aqui, ele tá rotacionando. Eu vou ter que fazer duas hastes, tá? Uma assim e uma assim, tá? Ó, vou desenhar um de cabo a cabo, aí eu vou desenhar assim as pontinhas, e vou fazer um ponto central aqui. Ótimo. Agora eu vou pegar aqui para girar. Você concorda comigo que eu estou girando essa reta? Ui, aí você vai me dizer, Luana, ok, percebi que você tá girando, ela tá realmente se movimentando, ó. Como é que tu vai me dizer que ela não tá se movendo? Galera, você concorda comigo que se eu fizesse um círculo em volta dela, todos os pontos dessa reta não se moveriam de lugar? Todos os pontos, da mesma forma que eles se moveriam, eles não se moveriam no espaço. É aqui a mesma coisa dele tá rodando em torno de si. E eu vou agora trazer uma definição mais complexa, tá? Essa daqui foi uma simplesinha, uma só pra brincar, mas agora eu vou trazer uma mais complexa. Do que é rotação? Rotação é o teu eixo, olha isso. O teu eixo, quem é o meu eixo? Esse daqui.
Tu ter um eixo fixo, melhor dizer. Rotação é ter um eixo fixo. Vamos meditar nisso aqui. Ter é ter aqui, ó, é ter um eixo fixo. Como assim ter um eixo fixo? É, por mais que você movimente os demais pontos, quando eu digo pontos eu quero dizer partes, eu quero dizer estruturas, por mais que o resto do teu corpo ele esteja se movimentando quando ele está rotacionando, vai ter um único ponto que ele não move de lugar. Um pontiforme bem no meio, bem o centro mesmo, o centro dessa tua rotação vai ser o teu ponto fixo. Vamos supor, eu tenho aqui uma maçaneta. Você concorda comigo? Ó, uma maçaneta, ó. Aqui é uma porta. Isso aqui é uma porta. E essa daqui, ó, gente, é a minha maçaneta. Eu vou só fazer assim, tá? Essa aqui é a minha maçaneta. Você concorda comigo que ela tem um ponto fixo? Que o máximo que vai acontecer é ela girar aqui pra baixo. O máximo que vai acontecer é ela girando aqui pra baixo. Quando eu for abrir ela, ela vai girar pra baixo. Ela vai fazer um torque. Eu vou aplicar uma força aqui, nessa ponta aqui dela, e ela vai descer. Descer. Mas você concorda comigo que esse ponto aqui, ele não desce junto? Ele fica parado, ó. Independente de como é que tu move, esse eixo, esse, tanto faz. Aqui a gente tem um ponto fixo. Esse ponto fixo é o ponto fixo de uma rotação. Ele nunca se move. Numa rotação, ele nunca se move. Numa rotação, ou seja, tem um ponto fixo. Tem um lugar que ele não está movendo de lugar, independente se você move o resto dos pontos. Ele não move de lugar no espaço. Agora, quando você está falando de translação, uma das partes move de lugar no espaço. Translação é o movimento de todos os pontos. Então, ao passo que rotação, ó, rotação é apenas, vou até pegar aqui assim. Rotação é apenas o movimento. Rotação é apenas ter um ponto fixo, tá? Então todos os demais se movendo, mas tu tem um ponto fixo. A translação, não. A translação, ela conta com o fato de que tu vai ter quer dizer que todos, sem exceção, todos os pontos... Peraí, gente, tá me dando uma agonia. Deixa eu só fazer aqui um pequeno... Ah, nossa, ficou muito melhor. Até aumentar um pouquinho mais até. Todos os pontos do corpo se movem no espaço, no universo, no cosmos, perfeito? Ou seja, ao passo que a rotação seria isso daqui, ao passo que a rotação é esse movimento aqui, a translação é esse movimento aqui. Ou assim, tanto faz, tá vendo? Tá se movendo no espaço, enquanto esse aqui não se move, tem um ponto fixo parado. Lindo, perfeito, nice. Ok, você já entendeu a diferença. Aí você vai me dizer, tá bom, Nona, mas por que eu vou precisar disso? Porque quando a gente tá falando de gravidade, a gente tá falando de um movimento que não é rotacional, ele é translacional, ou seja, você vai mudar todos os seus pontos no cosmos, no universo. E qual é que é a melhor forma de entender gravidade? Toda vez que alguém fala, mas e a teoria da gravidade? Claro, tem que negócio de força, peso, mas esquece um pouco isso e pensa na gravidade no seu intuito mais simples. A gente gira em torno do Sol por conta da gravidade. A gravidade, eu sempre lembro quando falou em gravidade, eu sempre me lembro, nossa, o cosmos. E aí, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque a gente pode desenhar aqui, eu gosto muito disso. A gente pode desenhar aqui, ó, já tem até a cor amarela. A gente pode desenhar aqui, ó, um cosmos, né, um Sol. E em volta dele a gente pode desenhar várias orbitazinhas.
Galera, eu só vou dar uma escuridão um pouco maior nesse amarelo pra ficar mais visual, tá? A gente tem aqui o Sol, e aqui em volta dele a gente vai ter diversos planetas, né? Aqui temos um planeta, tá fora de escala, claro. Aqui nós temos outro, que também tá girando em torno do Sol. E aí, aonde é que a Terra tá? Ela é o terceiro planeta, tá? Então nós temos Vênus, Mercúrio e Terra. Depois nós temos Marte. Ou, na verdade, é Mercúrio, Vênus e Terra. Acho que é Mercúrio, Vênus e Terra. Eu acho que Vênus... Vênus, isso. Vênus vem antes vem depois de Mercúrio, né? Então, mas independente. Como é que eu faria essa lógica? Eu vou botar o Sol aqui. Esse aqui vai ser o ponto do Sol. E, gente, detalhe, tá? Está fora de escala. Eu tô afirmando aqui pra vocês que está fora de escala. Vamos pintar aqui o Sol, né? O nosso bom e velho gigante Sol. Foi. Não ficou lá mil maravilhas. E a gente vai fazer a Terra um pouco mais distante do Sol. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, tá? O movimento da Terra em relação ao Sol. É uma translação. A Terra tem rotação? Claro que tem, mas a gente vai focar na translação. Existe uma coisa assim, ó. Tá? Pensa que isso aqui é quase perfeito. Por que quase perfeito? É um círculo quase perfeito. Aí você vai me dizer, mas Luana, eu estudei no meu cursinho que o movimento da Terra em relação ao Sol não era um círculo. Não é circular. Circular. Enfim, aqui, ó. Circular. E, gente, o teu cursinho tá certo. Não é circular, é elíptico. Como assim elíptico? Galera, não forma um círculo perfeito. É só isso. Não forma um círculo perfeito. É como se fosse oval. Isso aqui é uma coisa elíptica. Só que, galera, é um elíptico quase um círculo perfeito. Tá? Ou seja, é elíptico sim, mas se você vê uma representação que está tentando dizer como é o movimento da Terra em relação ao Sol, vai ter que ser um elíptico, tá? Vai ter que ser elíptico. Mas se tiver muito forçado, você vai no que está mais próximo de um círculo perfeito, que é quase um círculo perfeito. Ok, mas agora a gente tem aqui, ó. Eu não estaria falando isso aqui se não fosse importante, tá, galera? Então nós temos um risco assim, que corta a Terra. Foi. Só queria deixar alinhado, né? Nós temos um risco que corta a Terra. E... Quer dizer, que corta a Terra não, né? Como se a gente estivesse passando assim pelo Sol. O Sol fosse o centro, tá? O centro da rotação. E, galera, ele é o centro, porque ele tá no meio, mas ele não é bem o centro. Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, a Terra, o que... Olha isso. A distância, se a Terra ela tivesse aqui, rotacionando, né? Fazendo aí o giro que ela faz. Se ela tivesse aqui, ela estaria num negócio chamado... Eita, que tá muito forte. Ela estaria mais afastada do Sol. A gente estaria no inverno. Inclusive, tá, gente? 4 de julho. Você pode se lembrar que é a mesma data. Meu mentor, né? Meu professor me ensinou. É a mesma data, gente, da independência da América. Hã? Eu digo América, eu digo os Estados Unidos. A mesma data da independência dos Estados Unidos, tá? Então você pode imaginar aqui que aqui é o Apério. Apério. E aqui é o Perinócio. Apério e Perinócio, se eu não me engano. Deixa eu só ter certeza desses nomes. Peripério. Nossa, Perinócio, não, é Peripério e Apostício. Tá bom, galera. Isso aqui não vai cair, tá? Apostício. A única coisa que vai cair é começando com algo que comece com P e algo que comece com A. O que começa com A tá mais afastado e o que começa com P tá mais perto, né? Dá pra fazer essa relação. E aqui é o perinócio. Né? Não, é o peripério. De novo eu ia botar perinócio. Peripério. Tá? Que é quando a Terra tá aqui, a gente tá no verão.
Quando a Terra tá aqui, a gente tá no inverno. Então, inverno. E aqui é verão. E aqui é 4 de janeiro, tá? De janeiro é o verão, tá? E aqui a Terra tá mais perto, então verão. Ah, precisa saber disso? Não, não precisa, tá? Por isso que eu já tô botando aqui, ó. Peripério perto do Sol. Aqui, afastada do Sol. Afastada do Sol. Né? E dá pra ver, né? O Sol é um nome de um astro, então é com letra maiúscula, por favor. Vamos respeitar. O nome de um astro não, o nome de uma estrela, então é com letra maiúscula. Perfeito. Então, vamos agora avançar. Então, aqui é uma translação. A Terra está mexendo todos os pontos dela em relação ao Sol. Na verdade, em relação a algum espaço do universo. Perfeito? Perfeito. Então, vamos agora para a próxima parte aqui, que agora aqui começa realmente o assunto. Esse aqui foi só introdução, foi só brincando, mas aqui vai ser uma coisa muito linda para vocês. Eu vou mostrar para vocês como funciona uma rotação, a rotação que a gente tem em volta. Eu já vou dar a lei aqui para vocês, tá? Já vou dar a fórmula, mas pensa assim comigo, como a gente gira, como os corpos... Por que o universo ele era tão pouco estudado, né, antes... na Idade Média, mais antigamente. Claro, aí você vai dizer, nossa, mas mentira, Luana, os egípcios estudavam muito. Na Grécia Antiga a gente tinha conclusões sobre o cosmos, que a gente chega hoje em dia, a gente se pergunta como a pessoa se guiava pelo cosmos daquela maneira, como o entendimento era tão profundo sobre o cosmos, quanto esses caras conseguiam, né, esses povos antigos conseguiam chegar sem nenhum dos instrumentos que a gente tem hoje em dia. Como tudo bem. E obviamente eles tinham um domínio muito amplo da geometria, eles gostavam de estudar a natureza, inclusive eles acreditavam que o sentido, né, a filosofia ela estava muito atrelada a isso, porque tu estudava exatas para entender, não humanas, não ciências humanas, para entender filosofia. Filosofia não é nenhuma ciência, ou seja, consegue ser tão um conhecimento tão único que não pode nem ser uma faculdade científica, não está nem dentro da área da ciência. Não pelo fato de ser único, mas pelo fato de que, empiricamente, tu não consegue comprovar nada. A partir dos sentidos, das experiências, dos testes, das análises, tu não consegue comprovar nada. Absolutamente nada. Inclusive, galera, John Locke era tanto considerado aí o pai do liberalismo econômico, né? Então ele era tanto um sociólogo. Quer dizer, o liberalismo econômico, na verdade, o pai era Adam Smith, né? Mas, enfim, eu tô querendo dizer John Locke como um fundador da filosofia liberal. John Locke era um empirista. E por que ele era um empirista? Porque ele dizia assim, ó, empirista é aquele que acredita que todos os sentidos humanos, a limitação do conhecimento humano se dá por meio dos sentidos. Ou seja, ele dizia assim, ó, que tudo aquilo que tu consegue ver, ouvir, sentir através dos 5 sentidos, né, seja cheirando, seja ouvindo, olhando, degustando, né, pelo palatar, tocando pelo tato, enfim, tudo aquilo que está dentro do mundo sensível, ou seja, tudo aquilo que é possível saber, né, testar, conhecer através dos sentidos, ser sensibilizado, né, sensibilizar os sentidos humanos, é o limite do que a gente pode conhecer. Só que isso não é verdade, quer dizer, e aí tinha outras pessoas que diziam, não, na verdade o limite do que tu pode conhecer tá na cabeça, ou seja, é no logos, na lógica, é através dos raciocínios e das induções que tu faz. Exclui, porque, obviamente, a gente pensa que na época muitas das experiências contradiziam não apenas o senso comum, mas principalmente eles tinham essa visão de que os sentidos enganavam. Então muitos dos racionalistas, eles diziam assim, os racionalistas que acreditavam que o limite do conhecimento humano, e que na verdade que o limite do conhecimento humano não, que o conhecimento humano ele se dava através da indução lógica, do raciocínio. E galera, assim, e aí John Locke, olha que coisa interessante que John Locke disse, ou seja, o que os racionalistas falavam? Por exemplo, um triângulo, eu não preciso saber, eu não preciso sentir que um triângulo, eu não preciso ver que um triângulo tem 3 lados para dizer que todo triângulo tem 3 lados. Eu não preciso, isso aqui é um raciocínio exclusivamente de concretização humana. Eu não preciso visualizar um triângulo para saber o que é um triângulo, e para dar a classificação dele de triângulo eu não preciso fazer nenhuma experiência no mundo que vai chegar a uma conclusão diferente de que uma coisa com 3 vértices
um polígono plano geométrico com 3 vértices, independente do que eu saiba, independente do que eu visualize, né, imagine visualizar, tá tudo dentro da minha cabeça. Um polígono plano geométrico, óbvio, né, se é polígono já é geométrico, de 3 vértices conectados por arestas entre si, formam um triângulo independente, não vai nunca formar um quadrado, é sempre um triângulo. Isso aqui tá apenas na lógica, uma indução lógica minha, eu não preciso visualizar todas as figuras possíveis de serem formadas no cosmos com essas classificações. Não, pô, isso é um triângulo, até porque se tiver essas classificações e não for um triângulo, tu tá classificando errado. É tu que tá se confundindo. Então já é uma coisa que, pô, é um conhecimento lógico. Normalmente os conhecimentos matemáticos, eles são lógicos, são deduzidos através do logos, mas o que John Locke falou? Não há nada, e essa frase aqui ela me fez chegar muito próximo do empirismo, né? Não há nada que tenha chegado a razão humana, ou seja, a cabeça do homem humana, que antes não tenha passado pelos sentidos. O que ele quer dizer? E isso é muito lindo. Tá bom, tu vai querer raciocinar agora sobre a luz. Tu só vai conseguir raciocinar sobre a luz, tu só vai conseguir chegar a qualquer conclusão, tu só consegue dizer que isso daqui é branco, que isso aqui reflete, que isso aqui não emite luz, mas como está sendo iluminado por uma luz e não tem nenhuma propriedade de absorção, digamos, desse material, que ele não absorve nenhuma das frequências que ele recebe e ele está sendo irradiado por todas as frequências. Por mais que eu concorde no trecho com a luz iluminada, tá entrando luz do sol aqui, todas as frequências do espectro eletromagnético estão batendo aqui, tá? E toda a luz visível está sendo refletida, por isso que eu tô vendo branco. Claro, os riscos de outra cor são uma caneta, né? Mas se eu pegar aqui, ó, essa região aqui, eu tô vendo branco. Por quê? Porque esse material, ele não absorve nenhuma cor, ele reflete todas. Ao refletir todas, o meu cérebro organiza elas como branco. Tudo bem, mas esse conhecimento só foi possível, só cheguei a essa conclusão, só cheguei a essa indução lógica, isso aqui só foi possível ser raciocinado porque antes eu passei por um sentido. Porque antes eu visualizei. Por isso que a ciência ela é tão limitada aos sentidos. Na verdade, a ciência é justamente o estudo do mundo através do sentido, né? O estudo sobre tudo que pode ser concluído, induzido, chegado através da razão, claro que da razão, mas da razão baseada em métodos empíricos, baseadas nos sentidos, nas percepções, na experiência. Tu faz uma experiência e depois comprova e depois vê de novo, isso daí é baseado nos sentidos humanos, no que a gente pode, em como a gente é sensibilizado por aquela experiência. Eu não tô dizendo que depende da gente, não é isso, a experiência vai mudar se eu for sensibilizado de outra forma. Não, quando eu digo sensibilizado, eu digo de como tu tá vendo aquilo ali. Não é, nossa, como eu estou sentindo no meu âmago interno, não tô dizendo nada subjetivo, é uma coisa puramente analítica. Mas passou pelo sentido humano, seja o sentido de ver, seja o sentido de... E depois vai pra conclusão. Ok, a conclusão ela chega a ser uma coisa meio generalista, mas seja o calor só é sentido por um ser humano, né? Por um ser humano não, eu digo, por alguém que consegue se sensibilizar pela frequência infravermelho, que geralmente é atrelado, geralmente não, que é a frequência eletromagnética do calor, perfeito. Mas isso tudo aqui, galera, não tem nada a ver com a matéria da gravitação em si. Só que a gente não estudava muito os cosmos antes de... Na Idade Média a gente não estudava muito, porque tinha um certo pensamento de que o homem não podia entender o universo, tá? Mais difamado, mais uma interpretação do que falava o livro sagrado, né? Do que falava a Bíblia. De o homem tem uma limitação, ele não consegue
penetrar, ele não consegue adentrar, ele não consegue entender o universo, logo não é da ossada dele estudar o universo. E não é bem isso que a Bíblia queria dizer também, mas enfim, ou era também, mas o ponto não é esse, não é o contexto histórico. O ponto é, ok, mas olha que coisa interessante, enquanto se estudava partículas quânticas, mesmo quânticas é partículas de átomos, tá? Coisas que você não, mesmo que você quisesse imaginar, você não conseguiria entender a grandeza. Quando eu digo que uma coisa, ela é um nanômetro, 10 elevado a 9, ou seja, é um metro cortado 1 bilhão de vezes, isso é um nanômetro, um dos pedaços de um metro cortado 1 bilhão de vezes, mesmo que você quisesse dizer, não, pô, eu consigo imaginar, não, você não consegue, eu tô te afirmando, você vai parar de conseguir imaginar a grandeza quando você chegar no milímetro, porque o milímetro você consegue imaginar 1 metro cortado 1000 vezes, você consegue imaginar 1 centímetro cortado em 10 vezes, isso é 1 milímetro, o centímetro cortado em 10 vezes. Perfeito, agora você consegue imaginar esse milímetro, que é 1 centímetro cortado em 10 vezes, cortado de novo. Só que agora ele está sendo cortado 1 milhão de vezes. Isso é um nanômetro. 1 milímetro cortado 1 milhão de vezes. Você vai dizer, não, pô, eu consigo imaginar. Não, você não consegue. Essa grandeza foge da capacidade humana de compreender. Assim como magnitudes muito maiores que nós, a gente também foge da nossa... da gente conseguir compreender o que é isso. Não, a gente só vai jogar no campo... dos experimentos, das fórmulas, mas não, você não consegue imaginar realmente um nanômetro. Quando eu falo, imagina um nanômetro, não, você não consegue imaginar o quão pequeno ele é. Pra você ter uma noção, galera, tem mais átomos em 1 grão de areia do que grãos de... Mas que porcaria. 1 grão de areia já é pequenininho, né? Tem mais átomos em 1 grão de areia do que grãos de areia no mundo. Então não, você não vai conseguir chegar a uma... Não, pô, tem muito, é um... colossal, tá? Nem tente, porque vai colapsar a sua cabeça. Você vai acreditar que tá conseguindo entender o tamanho da magnitude do quão pequeno é, sendo que já fugiu da tua capacidade há um bom tempo atrás. Ok, e aí o que a gente chega agora propriamente dito, né, no sentido do conhecimento? Se a gente parar pra analisar, lembra lá quando você estava estudando, inclusive é obrigatório, se você não estudou eletricidade, e tá estudando gravidade, você tá pulando você tá fazendo um abismo. É obrigatório ter estudado eletricidade antes de estar aqui. E qual que é uma das fórmulas da eletricidade relacionado à força com que um elétron é puxado pro centro? O elétron sendo uma partícula de carga negativa, né? Vamos pegar aqui um elétron, vamos desenhá-lo. O elétron sendo esse pontinho negativo, girando em torno de um núcleo que é positivo e neutro, né? Ou seja, um núcleo que tem prótons e nêutrons. É uma proporção de prótons e nêutrons. Tá? Você pode desenhar quantos você quiser. O ponto não é esse. O ponto é, se você tem... O máximo que tem na primeira camada, inclusive, são 2 elétrons. Mas isso não importa, galera. O que importa... E, inclusive, tá, o elétron ele é muito menor que o próprio próton, tá? E com uma massa muito menor, por isso que a gente considera todas as dimensões do elétron desprezível. Além disso, ele ainda tem um comportamento chamado onda-partícula. A hora ele se comporta como partícula, ou seja, um corpo, quer dizer, um objeto não, né? Uma entidade corpuscular, ou seja, um corpúsculo, ou seja, com massa e com propriedades de tudo aquilo que tem massa, e a hora ele se comporta como onda, ou seja, com propriedades e coisas típicas de algo que tem apenas energia, não tem massa, não tem matéria, é apenas uma energia, uma onda. Perfeito. Né? Por isso a dualidade onda-partícula, mas tá, isso aqui não vamos falar de elétrons nem de fótons, porque ambos têm dualidade onda-partícula. Não é sobre isso que a gente quer falar hoje, tá? Eles interagem entre si de uma maneira muito linda, isso é física quântica e não é aonde a gente tá querendo entrar. Até porque isso daí não cai, não é nível Enem. Mas, o que é nível Enem? Você saber qual é que é a fórmula da força. Aqui eu tô escrevendo fel, parece que é força elástica, mas eu queria botar força elétrica, né? Então, sei lá, força elétrica, eu vou botar FQ, força de carga. Ou seja, a força que uma coisa positiva atrai uma coisa negativa. A força que um elétron é atraído pro núcleo, né? Ou seja, para o centro, para o próton. A força que o elétron ele orbita, né, um núcleo positivo, ou seja, uma partícula negativa orbita um núcleo positivo, uma partícula positiva, assim como coisas positivas se atraem por coisas negativas, enfim, tá? É uma atração,
E aí, como também o elétron ele tem sua velocidade, ele fica num movimento circular uniforme. Outra coisa, né? Você não vai estar em gravidade sem ter estudado tudo de cinemática. Tem algumas coisas que a gente já conta com o fato de você estar sabendo. Então ele vai ficar, né, num movimento circular uniforme. Perfeito. Só que presta atenção. Como é a fórmula da força elástica? Opa, da força da força de cargas, né? Da força elétrica. É K, sendo K uma constante, vezes. Você vai dizer, o que isso tem a ver com gravidade? Calma, você já vai conectar. Vezes, você lembra que você decorou essa fórmula, né? Vezes Qzão, que é a carga, que é uma das cargas, vezes Qzim, que é a segunda carga. Tem gente que põe assim, ó, Q1 vezes Q2. Tanto faz, tá, galera? Você põe como você quiser. Então, Qzão vezes Qzim, ou seja, a carga do primeiro corpo vezes a carga do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado, sendo a distância entre os dois, a menor distância em linha reta entre os dois. Na verdade, a menor distância já seria em linha reta, né? Mas enfim, não necessariamente, né? Poderia. Tá, mas enfim, é a menor distância em linha reta. É que no cosmos, né, no espaço real, a gente não consegue imaginar sem ser isso. A gente só consegue imaginar a gente falando a menor distância em linha reta se a gente estivesse na rua. Mas enfim, o ponto é, olha isso. Então, essa daqui é a fórmula da força de cargas, da força elétrica. Perfeito. Olha como é que é a fórmula da força da gravidade. Ou seja, da mesma forma que a gente estuda os nossos elétrons, as nossas partículas mais pequenininhas, as nossas partículas quânticas, é a mesma fórmula que a gente utiliza para estudar o nosso cosmos, as partículas mais macros que existem, que é essa daqui, ó. Então eu já vou sintetizar esse raciocínio. Fg, força da gravidade, ou seja, a força que um corpo é puxado pela gravidade. Inclusive, tá, galera? Eu tenho gravidade. Por quê? Porque todo corpo com massa tem gravidade. E se eu não tivesse gravidade, gente, você acha que eu ficaria presa na gravidade da Terra? Não. Se eu não tenho gravidade, eu não consigo puxar a Terra pra mim, nem a Terra consegue me puxar. Lembro lá da terceira lei de Newton. Se um corpo ele é puxado em uma direção, significa que ele está puxando com mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto o outro corpo. Então, se a Terra ela me puxa para o centro dela, eu puxo a Terra para o meu centro. E nós dois nos puxamos. A intensidade é a mesma, tá? Se a Terra está me puxando com 700 newtons, se eu tivesse 70 quilos, né? A Terra teria me puxando com 700 newtons. Se a Terra me puxa para o centro dela com 700 newtons, eu puxo a Terra para o meu centro de massa. Quer dizer, para o meu centro de massa, não, para o meu centro de gravidade, que também é o meu centro de massa. Não é necessariamente o mesmo, desculpa. Olha aí. Pera aí. Ciclistas estão ali com a rádio, uma coisa assim. Tá bom. Parece que tem uma luz ligada, mas não, é só a reflexão do sol que entrou, pegou um foco de luz ali, mas não, a luz tá desligada. Quer ver? Agora eu vou ligar a luz, ó. Perfeito? Então a luz realmente tá desligada. O que eu tinha dito, né? Ia parecer que eu era mentirosa pondo esse foco de luz ali, tá? O ponto é, se a Terra tá me puxando com 700 newtons, significa que eu tô puxando a Terra pro meu centro de massa com 700 newtons também. Aí você vai dizer, Luana, que mentira! Se a Terra me puxasse com a mesma intensidade que eu puxo ela, por que ela não estaria me orbitando? Por que ela não estaria girando em torno de mim? Por que ela não estaria grudada em mim? Mas é que ela tá grudada em ti. Da mesma forma que tu tá grudada nela, ela tá grudada em ti. E vocês se puxam com a mesma força. A diferença é que, se tu pular da Terra, a Terra vai te puxar com os meus 700 newtons pra baixo, tu vai grudar na superfície dela, e tu vai puxar ela pra cima, só que ela não vai se mover, porque você acha que 700 newtons consegue mover um trambolho de massa que nem a Terra. 700 newtons não faz nem cosquinha na Terra.
Ah, nossa, a Terra tá sendo puxada com uma força de 700 newtons, grande porcaria. O Sol tá puxando ela, né? Tá puxando ela pro centro de massa dele com muito mais força. E ainda assim a Terra não caiu. Imagina tu com teu pezinho pena, digamos assim, mesmo que tu seja hiper maçudo, ainda assim é um peso pena, galera. Comparado à gravidade da Terra. Opa, comparado à massa da Terra, pra tu conseguir produzir uma aceleração e botar ela em movimento na tua direção, tu tá sonhando. Tu tá sonhando. Mas sim, tu tá puxando ela. Só que isso daí não é o puxão, a intensidade do puxão que tu dá na Terra não é capaz de fazer ela se mover. A intensidade do puxão que ela dá em ti, que é a mesma do puxão que tu tá dando nela, faz tu se mover. Perfeito? É como se tu dissesse, nossa, tu pegasse uma corda e tu começasse a puxar a parede. Nossa, a parede ela não tá sendo puxada. Aí, ó, olha isso. Aqui tem uma... Eu vou até abaixar aqui, ó. Aqui tem uma mesa, tá? Aqui tem uma mesa. Ó, eu vou me puxar pra mesa. Aí você vai me dizer que a mesa ela não foi puxada por mim? A mesa foi puxada por mim, galera, olha isso. A mesa está sendo puxada por mim. Com toda certeza, a mesa está sendo puxada por mim. Quando eu faço esse movimento aqui, a mesa está sendo puxada por mim. No entanto, não é uma força suficiente para fazer com que a mesa se mova. Agora, é força o suficiente para fazer com que eu me mova. A mesa fica estagnada. Eu não. Eu me movo em direção à mesa. Ok. Ok. Mesmo ambos aplicando a mesma força um no outro. Lindo. Agora, a força da gravidade, isso aqui é uma coisa muito interessante. A força da gravidade, qual que é o nomezinho dela? Quer dizer, como é que calcula ela? É a gravidade, tá? A gravidade aqui da nossa Terra, né? É igual a 6,7 vezes 10 na menos 11. Assim, mas enfim, não vem ao caso. Normalmente a questão vai te dar esse número. E se ela não te der, também decora, né? Pelo amor de Deus, é um númerozinho tão simples, galera. Tem algumas coisas que você não pode se estressar. Você só tem que decorar. Para de ser maluco. Cara, e olha isso. 6,7, né? E sendo que o do elétron é 1,6. Isso que aí é vezes 10. Enfim, não vem ao caso, tá? Mas o K aqui é 1,6. E o K aqui é 6,7. Aí os outros vezes aqui é vezes 10 na menos 19 e que é vezes 10 na menos 11. Tá bom, mas isso aqui não importa, tá? O ponto é, então a gente tem aqui uma constante, que é o G, tá? Para cada campo gravitacional é uma constante diferente, mas aqui, né, vamos trabalhar vezes, olha isso, vezes o Gzão, que é a massa, tá? Quer dizer, Gzão não, vezes o Mzão, isso aqui é o Gzão, tá? Vezes o Mzão, que é o centro de gravidade, quer dizer, que é a massa do corpo, vezes de um dos corpos, vezes Mzinho, que é a massa do outro corpo. Ah, não, Luana, não gostei. Eu quero M1 e M2, a massa do primeiro corpo mais a massa do segundo corpo. Tá bom, põe. É só tu botar que são letras distintas e se referir à mesma massa. Dividido pelo quê? Dividido pelo quê? Dividido pela distância ao quadrado. Por vezes a gente fala o raio ao quadrado quando a gente está falando de movimento circular. A distância entre eles vai ser, logicamente, o raio, né? A distância entre a Terra e o Sol nesse movimento aqui. Opa. Nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento aqui da Terra, com certeza é o raio, ou seja, a distância do centro até a extremidade. E nesse caso a gente está falando de movimento elíptico, né? Não é um movimento circular, mas é quase circular perfeito, tá? Então, aqui a gente pode chamar de raio. Da hora, né? Então é o mesmo D, é a mesma distância, a distância em linha reta, a menor distância entre os dois. Que a gente, por vezes, quando a gente já está falando de uma translação, né? A gente já chama de raio. Ok. Mas a translação ela não é um movimento em torno de algo, tá? É um movimento qualquer no espaço. Quando só move todos os pontos, já é uma translação. Isso aqui que eu acabei de fazer é uma translação. Não precisa estar em torno do Sol. É que o movimento que a Terra faz de translação, que é quando ela move todos os pontos dela do espaço, no espaço, né? Que ela move todos os pontos dela no espaço, também é um movimento de rotação em torno do Sol. Mas enfim, não quer dizer que translação seja um movimento de rotação, pelo amor de Deus. Então a gente chegou agora na fórmula da gravidade universal, né? De um corpo girando em torno do outro.
Isso daqui é muito lindo, porque é a mesma... Gente, pelo amor de Deus, é a mesma fórmula. Olha isso, que coisa perfeita. É a mesma fórmula. A mesma fórmula que rege a menor partícula que a gente consegue, que tem carga, né? Enfim, a menor partícula do nosso cosmos, do nosso universo, de tudo, que é uma partícula quântica, que é a partícula de átomo, também é a mesma força, a mesma regra que se aplica a uma partícula quântica, é a mesma regra, a mesma que se aplica às partículas mais macroscópicas do mundo. Na verdade, elas não são nem tão somente macroscópicas, elas são astronômicas, no sentido mais literal possível, né? Então, ok, a gente já chegou aqui na fórmula da gravitação universal, né? Então, essa fórmula que ela é muito importante, tá? Vou até fazer aqui uma setinha aqui para baixo. Fórmula, né? Opa. A fórmula... Quer dizer, a gente não chegou nela, né? A gente só raciocinou um pouco sobre ela. É igual a fórmula da gravitação. Vitação. É igual a Fg. Sendo a fórmula, né? Sendo o próprio nome. A gravidade vezes a massa de um vezes a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Lindo? E aí você pode ainda, ó, grifar. Peraí, aqui. E aí você pode ainda grifar aqui, pá, dar um destaque. Perfeito? O restante das aulas, ó, galera, onde a gente parou. E ainda tem uns outros cases que eu vou ter que falar. A gente parou aqui e a gente falou um pouco da fórmula, mas faltou eu falar 2, 3, 4, 5, 6. Tá, faltou falar muitos tópicos, tá? Os próximos eu acho que eu vou falar na próxima aula. E essa próxima aula eu vou fazer ela um pouquinho mais rápido, porque agora eu já dei o contexto imaginativo, já pavimentei o ambiente pra vocês. Na neurociência, galera, é uma coisa muito séria. Você não chega já dando conteúdo pra pessoa. Você já não chega, pá, toma isso. Não, pô. Você tem que fazer uma ambientação, digamos assim. Você tem que contextualizar a pessoa. Você tem que trazer ela pra aquele ambiente. Aí sim, o cérebro daquela pessoa vai estar muito mais receptivo a entender o conteúdo. Se você chegar já cru, você nem tá ambientado com aquilo ali, as informações parece que não fecham, parece que é uma coisa muito difícil. Mas se você já chega avançado, não, pô. Olha aqui, a gente começou com rotação e translação, conteúdo mais batido impossível. Aí a gente foi pra peripério e apostício, né? Tipo, coisa de geografia muito simples. E aí depois a gente já começou a entrar numa filosofia, né? Botando John Locke aqui na mesa. E depois a gente foi pra parte quântica. E aí a gente conseguiu avançar. E agora a gente consegue avançar muito, muito mesmo para todos os próximos tópicos. E os próximos são interessantíssimos. Se você achou isso aqui interessante, galera, os próximos vão... E são bem mais avançados. Mas é importante fazer esse link. Beleza? Tchau.